quase um gol. Eles realmente jogam bastante mal e por isso vão receber dinheiro. Que Brasil pode existir sem futebol? Wagner Love, jogador de futebol brasileiro, atualmente atacante do Avaí, foi adquirido pelo CSKA Moscovo em 2004 por 6 milhões de euros. Ele girou em torno do próprio eixo. Wagner vai para o drible, ótimo. Zagoev, Wagner. Wagner correu em direção ao gol adversário. Com quais jogadores do CSKA você se comunica agora? Um tempo atrás eu falei com a Akenfeev, um goleiro. Zhirkov. Zhirkov também, assim, não tenho contato, mas era um dos caras que eu era muito próximo. Assim, eram Ignashevich, Berezus, que eram pessoas que eu era muito próximo lá, quando jogava juntos. Saíamos às vezes para um restaurante, alguma coisa assim, e a gente tinha uma relação muito boa. Carvalho. Daniel também foi um dos meus melhores parceiros de ataque. Não tenho contato hoje direto com ele, mas é um cara sensacional. Já acabou o futebol? Já parou de jogar tem alguns anos. Qual é o clube favorito? No Brasil, assim, eu tenho uma identificação muito grande com o Corinthians, com o Flamengo, que são os dois clubes de maiores torcidas aqui do Brasil. Então essas duas equipes aí eu tenho um carinho muito especial. Qual é a diferença entre de futebol Rússia e Brasil? Eu acredito que seja a qualidade técnica, né? Aqui no Brasil você tem muito mais jogadores com nível técnico bem elevado. E na Rússia você tem mais a parte física, né? Mas tem muitos jogadores técnicos também que jogam na Rússia. O Zhirkov, por exemplo, ele para mim é um dos melhores jogadores russos, que eu, sem dúvida nenhuma. Ele, o Zagoev, são jogadores... Arshavin, não? Você jogou por isso, contra a Arshavin? Joguei contra a Arshavin algumas vezes. Um jogador muito técnico, de muita qualidade técnica. Então esses jogadores sempre fizeram a diferença dentro da Rússia, né? O Zagoev, o Zhirkov, o Arshavin. CSKA 2005 é o clube mais forte em que você jogou? A equipe, nossa equipe era muito boa, era muito forte realmente. E tanto que naquele ano nós ganhamos acho que 3 títulos. Eu lembro no campo Sporting. Sim, foi no estádio do Sport, a final da 13-1, muito bom. Da Liga, hoje é Liga Europa, né? Era o UEFA só, hoje é Liga Europa, né? Você fez gol? Fiz gol na final. O último gol, o terceiro gol foi meu. Sim. Você sabe porque você é o melhor jogador do mundo? Não, do mundo não. Sim, porque você é o melhor jogador de futebol estrangeiro da Rússia. Estrangeiro na Rússia. E a Rússia é o maior país do mundo. Sim, muito grande. A Rússia é um país muito grande, realmente. Por essa causa, você é o melhor jogador do mundo. Por tá minha certo, a sua opinião. Obrigado. É realmente perigoso ir ao futebol no Brasil. Eu sou a favor dessa política. Quando você está por dentro, você pode falar de forma mais ampla. Eu não estou por dentro disso. A cultura de torcer no Brasil, como muitos sabem, é influenciada por fatores externos e informações externas. Eu vejo todas essas mortes no futebol, quando as pessoas são atacadas, realmente é uma briga. E como eles chegam lá se espancando com bastões. A partir disso, dá para concluir que é perigoso. Na verdade, sabia que sobre o Brasil, que eu poderia dizer que aqui, na verdade, é perigoso. Andar pelas ruas é perigoso, podem te roubar. Quando cheguei aqui, percebi que nem tudo é tão simples assim. Comer... Existem áreas seguras, existem cidades seguras, até estados onde você pode viver tranquilamente e isso não vai te afetar. Eu acho que com o futebol é mais ou menos a mesma história em toda a América Latina e no Brasil. Incluindo que, em primeiro lugar, a Argentina ainda é extremamente fanática em relação ao futebol, ao jogo, e os jogadores se dedicam ao máximo. A questão é que eles não têm habilidade tática. E a habilidade de jogar futebol, eles, claro, têm. E é interessante, do ponto de vista de dribles, assistir até as divisões inferiores do Brasil. Eu vi muitas vezes, tipo, quando o futebol está passando na televisão, é difícil não ver. Eu posso te dizer que existem 2 tipos de partidas. É interessante assistir porque aqui é uma cultura de comentaristas completamente diferente. Você mesmo viu, lá são apenas jogadores de futebol. Nada acontece, mas parece que tudo está lá. Temos uma expressão para isso.
quando o jogo está chato, quase gol, aqui criam tensão, tudo bonito. Ele levanta uma emoção tão intensa que quando realmente acontece o gol, você já está prestes a explodir, porque, bem, aqui isso é Sangue. sangue, a cultura do futebol está no sangue aqui. Embora eu diga, se você simplesmente desligar o som e assistir a esse futebol, isso é... Eles são, né, caras impulsivos, eles sempre vivem tudo intensamente. A mesma coisa que para você, o jogo é chato, para eles pode ser um blockbuster louco. Os gigantes brasileiros têm dinheiro sério aqui, muitos naturalmente retornam. Para aqueles, depois dos 32, 35 anos brasileiros, e eles começam a vir lentamente para convidar estrelas. Rizuki Honda, digamos que um japonês jogou, sim. Agora Memphis e Depay Corinthians, eu acho, compraram um holandês. Não são super estrelas, mas são jogadores de nível sério, até mesmo pelos padrões europeus. Eu acho que eles vão aos poucos elevar o nível do campeonato. Honda, eu me lembro, ele provavelmente é da mesma idade que meu pai, junto com Wagner Love. Então estou apenas brincando de forma amigável. Na verdade, eu vejo isso em todo o Brasil. Eu não sabia nada sobre isso quando fui, e quando cheguei, percebi que o Brasil está se desenvolvendo a passos largos. Claro que há uma diferença. Em relação ao nosso modo de vida habitual, sim, né? Mas acho que o tempo dirá e o Brasil tem todas as chances. De fato, o potencial é colossal, se tornou grande. E mais do que isso, é algo que está dado. Eu sempre não entendi por que aqui eles têm clubes. Por exemplo, no início, não faziam um bom negócio de fazenda, um verdadeiro negócio de fazenda. Ou seja, eu sempre achei que por algumas migalhas, tudo isso era comprado. Oleg, isso foi antes. Agora, um transfer de um bom jogador do Brasil também custou uma boa grana. Ótimo. Antes pouco. Fico feliz por eles. É preciso olhar nessa direção também. Se precisar, meus contatos estarão nisso. Eu também serei agente de uma empresa concorrente. Eu trabalho com negócios de futebol, consulto clubes de futebol, sobre transferências, sobre jogadores jovens, trabalho com diferentes mercados, tanto com o Brasil quanto com a Europa e a Rússia. Você acha que há corrupção aqui? Eu acho que existe em todo lugar. A questão é a escala. Aqui existem jogos combinados, há jogadores que vieram para o time por dinheiro, mas esses dois pontos definitivamente existem. Sobre os outros, eu não posso afirmar com 100% de certeza, porque não me deparo com isso. Você consegue fazer transferências de brasileiros para clubes da SEI? É uma coisa muito interessante, na verdade, mas elas acontecem principalmente em alto nível. Ou seja, hipoteticamente, o Zenit vem aqui e os donos do Zenit conversam com os donos do Corinthians e já decidem à mesa quem vai para lá e por quanto... Se estamos falando sobre transferências comuns por pouco dinheiro ou de graça, então muitas equipes dos países da SEI, quando você oferece um bom brasileiro, na minha opinião, ou na opinião dos especialistas locais, eles são céticos em relação a isso, seja por o zero ou por algum dinheiro pequeno. Todo mundo quer resultado aqui e agora, mas ao mesmo tempo não está disposto a pagar. Ao mesmo tempo, tenho exemplos quando eu ofereci jogadores à Premier League russa e à FNL, que agora estão... Eles já estão jogando na Série A do Brasil, mas nossos clubes não se interessaram por eles há 1 ano e 2 anos. Eles não estavam dispostos a contratá-los nem mesmo por 150 mil euros. Agora, esses jogadores valem milhões. Um dos exemplos é o atacante André, que jogou na temporada passada sob o Soares no Grêmio. Ele poderia ter sido levado por alguns dos nossos clubes por 300 mil euros. No final, ele agora vale 1 milhão no mercado de transferências. O Grêmio já está pedindo 5 por ele. Já é tarde para pegar por 300 mil, embora isso pudesse ser feito de forma totalmente tranquila. E há muitos exemplos assim. Escuta, antes, o futebol era uma locomotiva de nostalgia, quando tinha Zlatko e Yuri Pavlovic no início. Dos anos 2000, eles realmente competiam. De igual para igual na Liga dos Campeões, até com o Real e o Barça, jogando só no passe. O controle de bola era quase 50% para o Barcelona e para o Real. Era uma época de ouro. Agora está bem incrível. Comércio cortam para lá e para cá. Lembra como mudou exatamente esse estado de coisas? O quanto as pessoas estão interessadas em ir ao futebol, porque além do mais, não só o jogo estava assim, mas também como a atmosfera no próprio estádio e ao redor dele se transformou. Multidões de pessoas começaram a se mudar para lá com algum
tipo de merchandise. Sim, ou seja, começaram a aparecer cachecóis interessantes, a roupa dos torcedores aumentou. É a realidade dos torcedores, pessoas obcecadas, digamos. E o Lokomotiv, incluindo aqueles que existem para as viagens. Outras cidades apoiavam, criavam uma atmosfera no estádio, performances. Lembra que a gente enchia toda a sul e a norte, né, em algum período também. Mas mesmo assim eu ia para a Liga dos Quatro e muitos amigos meus iam também que, sei lá, torciam pelo Dinamo, pelo Spartak, pelo CSKA, ainda assim iam como para a seleção russa, por assim dizer, apoiar o Lokomotiv, a Liga dos Quatro, porque só o Lokomotiv poderia fazer algo. Depois apareceu o CSKA e depois o Zenit. Bem, digamos que entre os clubes que não eram amigáveis, e para nós, todos ainda respeitavam o Yuri Pavlovich pelo seu jeito de lidar com o futebol. E como ele montava a equipe, sim, de fato, o Yuri Pavlovich é um cara incrível. Ele é simplesmente um cara incrível e um exemplo. Saiu, voltou de novo campeão. Escuta, o que você acha? No Brasil também, assim como na Rússia, com certeza, todo mundo suspeita que tudo se resolve com dinheiro. A política também está envolvida lá e assim por diante, é difícil dizer. Eu acho que isso é, em princípio, uma prática comum. Eu assisti futebol aqui com os brasileiros. Ele disse que o Flamengo do Rio é um time e então caiu muitos recursos em Mirassol e São Paulo, né? Ou seja, é um nível mais ou menos como o Zenit, sim. E mesmo que eles estejam perdendo no final do campeonato, ainda assim vão conseguir, vão dar um pênalti. Então a situação é semelhante a essa na Rússia. Na minha opinião, isso pode acontecer. Aqui, imagina só, uma equipe que não é qualquer uma perde a posição no campeonato, vai ser um verdadeiro caos, as pessoas vão sair às ruas, vão ficar extremamente insatisfeitas e vão começar a agredir todo mundo ao redor. Ou na Argentina também vai ser a mesma coisa, mas em um nível de revolta, se você imaginar que algo aconteça com o Boca, certo. Sim, por isso tudo depende da cultura das pessoas. Você contou que está conversando com o ex-jogador do Lokomotiv, o defensor Rodolfo, e que a conversa é bem amigável. E assim, nós conversamos com ele realmente em russo, ele fala muito bem russo, então nós misturamos os idiomas, ele é um cara muito legal e qualidades humanas, os jogadores de futebol. Se quando você assiste ao futebol, você fica impressionado, tipo, ele é um jogador incrível, mas quando você começa a conversar, percebe que como pessoa, bom, mais ou menos. E o Rodolfo é um exemplo, um bom cara. Chamei ele para Floripa, eu o chamei e, aliás, ele prometeu e vamos aproveitar a oportunidade. Se ele de repente veio, ele vai encontrar. Esta é a entrevista, Rodolfo, estamos te esperando. Você teve algum caso de trazer jogadores da SEI para o Brasil? Há alguns anos, quando eu cheguei aqui, trouxe 2 garotos que não tinham sido vistos em nenhum lugar, exceto no nível amador. E estavam tentando se destacar de alguma forma para o nível profissional. Os meninos têm ambos 20 anos. Um tem quase 21 e ele não se encaixava na categoria até 20 anos, se jogasse aqui no campeonato sub-20. Ambos houve boas avaliações de treinadores e moradores locais, mas dado que os brasileiros são camaradas bastante emocionais e a pessoa pela qual estávamos entrando no clube causou conflito com o dono do clube, e o dono do clube, junto com o olheiro desses jogadores, também fez um pedido, apesar de terem agradado ao treinador. Esse é um dos detalhes, na verdade, dos brasileiros. Muita emotividade interfere em qualquer diálogo construtivo ou trabalho frutífero. E no final, ofereci aos meninos mais alguns comandos. Se eles não tivessem sido pacientes, muita coisa poderia ter acontecido. Mas a realidade local e a forma como os brasileiros aqui estão dispostos a suportar, os nossos jogadores, por exemplo, não estão dispostos a suportar algumas condições cotidianas e difíceis ou essas coisas emocionais. Quando você só precisa esperar um pouco, deixar a poeira, assentar e então continuar o trabalho. Os nossos jogadores sentiram falta disso um pouco. É claro que é um país diferente, com uma visão diferente da vida, do mundo como um todo. E apesar da amizade dos brasileiros com os nossos meninos não tiveram paciência e voltaram para a Rússia. Eu acho que a chegada de russos ou simplesmente de jogadores de qualquer outro país da SEI no Brasil pode impactar suas carreiras futuras aqui. Isso é possível, porque aqui a relação é super leal com os legionários, apesar de haver muitos jogadores locais também. Mas se o legionário consegue suportar a concorrência aqui, com certeza ele será respeitado e será interessante. O principal é simplesmente se mostrar. Também é importante chegar aqui com um bom humor,
Porque aqui não gostam de jogadores que saem para o treino com cara fechada, porque aqui o treino é uma diversão e um prazer. Você jogou futebol na Rússia? Sim, joguei. Eu tinha 4 anos ou talvez 3 quando comecei. Há quanto tempo você está jogando futebol Brasil? 1 ano, Você gosta do PSG? muito... Eu já participei de 2 campeonatos de futebol aqui. Eu perdi uma e ganhei 3 rodadas. Eu realmente jogava antes, mas eu não sabia jogar no PSG. Eu jogava bastante mal. Assim que eu entrei no PSG, eu já fiquei de verdade muito pior. Escuta, e se a seleção russa te oferecer para jogar por eles no futuro, você aceitaria ou tentaria entrar na seleção brasileira de futebol? Vou fazer 2. Não vai ser necessário fazer uma escolha Pela seleção do Brasil, pela Brasil, né? Sim. Bom, entendi, né? Você tem parceiros mais fortes, claro. Sim. Mas na Rússia, de qualquer forma, os caras vão precisar aprender a jogar, né? Eu acho. muito... Porque eles têm um problema lá, eu acho, com a bola. Um monte de problemas. Um monte. Um monte de problemas, concordo? Rússia contra alguém. Às vezes eu assisto, às vezes não. Eu fico assim olhando o que, como, porque ele não se mexe. Por que ele bate na própria cabeça? Eles jogam mal e por isso eles vão receber dinheiro. Sim, aqui tudo é justo. Eles jogam bem, fazem gols, tudo acontece da maneira certa. E assim vai ser justo ganhar pelo trabalho, de forma honesta. No Brasil... Russos que são velhos, em geral, não há sentido vir para cá. Se eles não querem ficar aqui, dado que o Brasil, de forma geral, agora é financeiramente interessante e nem todo jogador da Série B vai para a Europa, porque aqui podem oferecer um bom contrato no nível da Primeira Liga da Polônia, Série B. Aqui podem oferecer um contrato assim. Faz sentido vir... Geralmente, é melhor se apresentar através de um agente brasileiro, porque aqui, assim como em qualquer outro mercado, a entrada é mais fácil com alguém local. Na maioria das vezes, se estamos falando sobre jovens jogadores, então, para eles é super oportunidade. Vir para cá antes de se formar, por exemplo, ou depois de sair da sua academia, vir para cá, começar a jogar nos campeonatos estaduais, campeonatos U20, U23. Porque é um mercado diferente, realidades diferentes, outras visões sobre o futebol, e isso vai mudar a forma como eles pensam. E isso vai ser extremamente útil. Um dos exemplos mais marcantes é o Mkhitaryan, que veio na sua época ainda isso, do que se trata. E essa superconsciência vai transformar tudo e será extremamente útil. Um dos exemplos marcantes é Mkhitaryan, que chegou na sua época. More, sendo jovem, ele treinou bastante e foi para a Europa, onde alcançou resultados incríveis. Sim. Ele esteve aqui pela academia e... Que horas foi embora? Acho que foi aos 19. Bom, na verdade, ele ficou aqui por uns 5 anos. Para muitos japoneses, vêm para cá para se adaptar ao futebol profissional, que estão aprendendo coisas novas aqui. A diferença entre a escola brasileira e a japonesa é radical. Eles absorvem isso novo e depois voltam para o Japão já como pessoas completamente diferentes, como jogadores de futebol que buscam resultados muito maiores. Por isso, é importante que jovens russos, ucranianos e bielorrussos venham para cá. Agora, tem russos aqui. Alguma coisa, agora mesmo, sim. Eu não quero jogar com russos porque eu estou aqui treinando para me desenvolver. Um jogador de futebol é incrível, eu sou russo, sabe? Eles me puxam para perto deles, puxam para baixo, né? Para que eu ficasse conversando com eles a aula inteira. Eu não preciso disso, e por causa disso eu fui para a turma de cima, para o grupo, e aqui eu já estou com caras mais legais, mais velhos que eu. Estou vivendo em Florianópolis há 4 meses. Gostou? Eu gostei muito. O que você gosta em Florianópolis? Aqui é muito tranquilo, tem muitas praias. Não tive a oportunidade de conhecer todas, ainda não tem. O clima não tá bom ainda para curtir as praias, mas eu vou ter essa oportunidade. Sim. E é um lugar muito encantador aqui. O que você gostou mais em Moscou? Nossa, tinha muita coisa legal assim em Moscou, principalmente os pontos turísticos. Praça Vermelha. Comida favorita da Rússia? Da Rússia? Como eles falam? Plov? Arroz com carne. É muito bom. bom. Porque você estava com saudade do Brasil, da comida do Brasil? O feijão, né?
O que você acha? O que vai acontecer mais rápido? A Rússia vai ganhar campeão do mundo de futebol ou o Brasil campeão do hockey? O que vai acontecer mais rápido? Mais rápido? Olha, ó, se a Rússia voltar a disputar uma competição europeia, uma competição mundial, a Rússia tem muito mais chance de ganhar a Copa do Mundo do que a gente ganhar no hockey. É uma coisa impossível de acontecer. Você já tem apartamento aqui em Florianópolis? Não. Ainda não? Ainda você não. pode comprar conosco. Agora pensar. você já sabe. Agora já sei, vamos pensar no carro. Onde você morava quando você morava na Rússia? Morava na Marshalla Zhukova. Marshalla Zhukova, muito bom, muito legal. Tinha um restaurantezinho embaixo chamado El Pátio. Obrigado para você, tá? Спасибо большое, спасибо.